Muito bem, continuando o diálogo social com o princípio da oralidade, estamos reiniciados os debates. Doutor Tarcísio, eu estou desde cedo aqui, já pude identificar bem que o senhor é o grande responsável hoje por todo esse processo. A gente sabe que o senhor, além de ser procurador, é que vai orientar toda a parte jurídica ao gestor público, que é o prefeito municipal. E na pessoa do senhor, que a gente identificou bem, é que a gente está hoje observando aqui que o senhor tem uma grande responsabilidade nos ombros, que é zelar pelo bem-estar da população aqui de Paraíba do Sul. E eu gostaria só de depois enfatizar algumas coisas, no sentido assim, a gente às vezes fala de uma administração pública, ela tem que cobrar os impostos e tornar isso em serviço para a população. A gente de vez em quando faz alguns questionamentos. A Light era empresa pública até 96, ela foi privatizada. Aí veio um grupo americano e um grupo estatal francês. Logo depois o grupo francês vendeu o controle, a AES se separou, ficou com a Light São Paulo, e eles passaram a fazer, através de concessão, o fornecimento de energia em alguns municípios do Rio de Janeiro, principalmente a capital. Dentro do sistema tarifário, doutor, não sei se o senhor tem conhecimento, toda aquela energia que é fornecida nas comunidades do Rio de Janeiro, que eles falam nas favelas, entra na tarifa para a gente pagar. É o famoso subsídio cruzado. As favelas do Rio, grande parte da inadimplência devido à insegurança, a Light não tem como atuar em cortes e recuperação daquela energia fornecida, e isso cai no ombro da população do Rio de Janeiro. Aquela colocação que o senhor fez do uso do solo urbano, se porventura vier qualquer imposto que venha a ser taxado em cima da Light, ela vai colocar isso na tarifa. Quem vai pagar vai ser a população de um modo geral. E a gente tem observado também que dentro desse sistema privado, de vez em quando a gente tem observado, o sistema financeiro, por exemplo, o Fernando Henrique foi um cara que fez o Plano Real, é a maravilha hoje, que a gente pode deixar que ele deixou para a gente, mas ele deixou uma herança também terrível, que foi aquele ProR, gasto lá na década de 90, foram mais de 40 bilhões de reais para recuperar o sistema financeiro, para não deixar ele quebrado. Isso foi dinheiro da população brasileira. Então o que a gente coloca é que em algumas decisões políticas vem o lado bom, vem o lado ruim. A gente estava falando sobre o Gereissati. O Gereissati é o maior acionista brasileiro do shopping center, uma coisa que cresce muito no Brasil, os grandes lojistas procuram aqueles centros, e esses shoppings aí que a gente vê, os Iguatemis da vida, é toda da família dele lá, que eles são os ricaços do Brasil. A gente observa também o conjunto de empreiteiras no Brasil, o rapaz falou muito na Foz 5, era do grupo Odebrecht. A partir do momento que eles foram envolvidos na Lava Jato, eles começaram a dispor de uma série de concessões que eles tinham. Uma delas foi a Foz 5, que eles passaram por um grupo, um fundo de pensão canadense, chama Brookfield, ela entrou no Brasil. A gente tem visto assim, doutor, hoje, aonde era da área antigamente aí, da concessão de energia elétrica, que não era da Light, hoje é da Enel, de um grupo italiano. A nossa telefonia foi entregue por um grupo espanhol, agora entrou a TIM, um grupo italiano, um grupo mexicano que entrou lá com a Claro, e custa um absurdo. Hoje a gente vê assim, tarifa bancária, se o senhor tiver uma conta lá, o senhor sabe que o senhor deve estar pagando lá 40, 50 reais de tarifa bancária, para manter a tua conta ali, ainda ter o seu dinheiro ali esbulhado. Então a gente vê a iniciativa privada, toda essa voracidade, quando ela vem para dentro do município, pode ser na limpeza urbana, pode ser numa obra, ela vem para levar vantagem. E na área de saneamento não vai ser diferente. A área de saneamento envolve a saúde, a área de saneamento envolve o lado social, que são comunidades mais afastadas, tem que ter realmente um tratamento diferenciado. Então eu acho assim, do meu ponto de vista, precisa realmente muita atenção
se deixar um grupo privado se apoderar do serviço de água e de esgoto, que é até mais caro. Muitas empresas não fazem o devido tratamento, porque é caro, de deixar esse ônus pesado, que às vezes amanhã ou depois muda a política, mas fica uma história da sua página de trabalho que foi prestada aqui em Paraíba. Então eu fico chamando a atenção nesse sentido, porque a gente vê assim, a democracia é o melhor sistema, sem dúvida, mas tem as suas falhas. A gente viu que um louco foi eleito presidente da República. Esse cara, pelas Forças Armadas, ele é formado como débil mental, porque ele ia fazer uma série de atentados aí, não fez o serviço direito, dedurou alguém, ele foi reformado como louco. Ele hoje é o presidente da República. Isso é um erro que existe na democracia. A gente viu hoje um ministro da Justiça que armou toda aquela celeuma junto com os procuradores lá, com os Dallagnol da vida, para fazer algumas covardias. Temos um artigo da Constituição que fala em 12% de juro ao ano. Quanto foi regulamentado? Então nem sempre aquilo que está escrito lá se cumpre. Está lá escrito no artigo 157 da Constituição que só depois da última instância. Várias pessoas hoje são milhares presas sem que o Supremo, que era para poder defender a Constituição, e não fez. Ele não cumpre a Constituição. Ele criou uma jurisprudência para poder prender gente sem a terceira instância. Isso é um dos absurdos que a gente vê dentro da Constituição Federal, que é a lei maior, e que o Supremo deveria defender a Constituição, e não defende. Então, com tudo que a gente vê do sistema financeiro, de tudo que a gente vê do sistema capitalista, da democracia, que é o melhor sistema que foi escolhido pelo mundo todo, a gente vê algumas falhas. E a gente vem aqui, como cidadão, como pessoa de bem, para tentar orientar as pessoas do que pode ser o amanhã ou depois de ver uma casa de um pobre sem água. É um serviço essencial contínuo e nem deve ser interrompido em hipótese alguma. Acho até que isso deveria estar na Constituição como um serviço obrigatório prestado pelo próprio governo e pelo poder público. Jamais poderia ser entregue um serviço desse na mão da iniciativa privada. Que a iniciativa privada, ela busca lucro. Em alguns casos, ela produz produtos e bota no mercado que envenenam as pessoas. Então, a água, como uma coisa essencial à vida, essencial à saúde, jamais ela poderia parar na mão da iniciativa privada. Jamais. Não há como se manter sistema de vigilância ali tão contínuo que às vezes não cometa alguma falha. Então, no meu ponto de vista, o senhor tem uma grande responsabilidade nos ombros. Já está se finalizando um governo que vem aí, vai ter eleição ano que vem, é uma responsabilidade muito grande. Esse nosso promotor, acho que ele está cometendo algumas falhas aí dentro de todo esse processo, eu tenho certeza que ele vai ser questionado pelos seus superiores. E o senhor aqui, ajudando lá o gestor público, o executivo é o órgão mais importante que tem dentro do município, que é o judiciário só quando provocado, quem presta o serviço diretamente com a população é o legislativo e o executivo. O senhor tem uma grande responsabilidade na condução desse processo e não permitir que iniciativa privada entre aqui, doutor, que vai ser um ônus pesado demais para essa população que não merece isso. Principalmente com um serviço essencial, essencial à saúde e essencial à vida como é a água. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu não vou aqui endossar as críticas da Sua Excelência, do senhor Presidente da República, chefe do governo, chefe do Estado, porque todo mundo sabe que eu e Sua Excelência temos visões totalmente contrárias. Eu não votei para o presidente, porque eu não voto para o presidente. Eu tomo essa decisão. Mas eu não tenho como impedir que todo o sistema jurídico brasileiro que está sendo montado e abalizado pelo judiciário, em havendo licitação que uma empresa privada participa, eu não tenho como impedir isso. O que eu posso é indicar as melhores salvaguardas possíveis, se for. Nós estamos falando aqui de que vai haver, mas o representante aqui do Sindicato da Cidade falou da outorga. E se não houver outorga, o seu valor da outorga foi suficiente, se o valor não foi inadequado,
ou qualquer que seja que aconteça, não haverá a homologação e não haverá a concessão. Ou pode até nem ser proposta a concessão, porque eu não tenho essa autonomia, nem mesmo que eu intimamente tenha uma posição clara do que eu gostaria que fosse, eu não posso exprimir aqui o que eu quero e eu vou dizer no final do processo o que eu posso fazer. O que eu posso fazer é enfrentar corajosamente todas as questões, juridicamente todas as questões, colocar tecnicamente todas as questões, e o nosso sistema de peso e contrapeso, que nós copiamos lá dos Estados Unidos, mal copiado, na minha opinião, nós temos o Poder Judiciário, que eu sou talvez o mais crítico do Poder Judiciário, lamentavelmente, já no fim da minha carreira. Eu tenho os meus meninos, parece que é uma praga, parece que o mais novo vai querer seguir na área tecnológica. Todos querem seguir a mesma, essa questão de direito. Gostaria que eles não advogassem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, porque vão sofrer muito, que o nosso judiciário, infelizmente, é um judiciário que não dá nem o mínimo que é segurança jurídica. A gente não tem segurança do que vai acontecer no Brasil. Quem falar que tem segurança, nem o lobista mais poderoso sabe o que vai acontecer, porque o Supremo é todo dividido, o STJ é todo dividido. O que a gente sabe acontece, as poucas vezes que eu vou a Brasília, o que tem um certo relacionamento, o que me contam é de pasmar, mas eu não posso deixar de obedecer ao Poder Judiciário, não posso. Então, se houver um processo de licitação, a SEDAI pode participar da licitação. Se uma empresa privada for participar, eu não tenho como impedir essa empresa de participar. Eu não tenho como fazer uma opção pelo o Estado não permitir que haja participação do privado. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você olhar hoje o site Congresso em Foco, você vai ver que tem, talvez lá não chega a 15% o número de congressistas que vão defender que o Estado deva continuar grande, importante, seja lá o nome que se dê. Certo? A gente vê todo o tempo lá, você vê alguns partidos fazendo discursos maravilhosos, daí a pouco vai a votação é toda ao contrário. Eu não vejo no Congresso Nacional nenhuma perspectiva de que não se possa determinar ou aceitar a participação privada na condução dos negócios do Estado. Não vejo. O que nós vamos discutir é, entre as várias opções, as que ficam mais claras hoje, mais próximas, é uma concessão por um determinado tempo ou uma autarquia. As outras opções estão ficando cada dia mais difíceis de serem sustentadas juridicamente. Fazer uma parceria, até bonito o nome público com o público, o Estado dar as mãos, a Prefeitura e o Estado construírem uma entidade, mas como vai ter atividade, só não vai ter como licitar se a Prefeitura ela mesma executar o serviço e cobrar a tarifa. Aí não tem licitação. Mas a autarquia, tudo que ela for fazer, ela tem que licitar. A lei de licitações era de 93. Eu acho que ela causou muito mais mal ao país do que bem. Mas eu sou minoritário. Eles acham que a lei de licitações é maravilhosa. A nova que está lá no Congresso é menos pior do que a que está posta. Foi modificada várias vezes. Ela foi uma lei que nasceu em 93, já em 94 ela já começou a ser alterada. A lei de licitações e contratos. Mas é que temos. O Brasil é assim. Nós não temos uma lei de probidade administrativa.
Moçambique tem uma lei de probidade administrativa. O Brasil tem uma lei de improbidade. Tinha que ser uma lei com um nome bonito. Improbidade quer dizer desonestidade. Então tinha que ter uma lei da honestidade pública. Não, nós temos a lei para punir a desonestidade. Já parte do princípio que a nossa sociedade vai ter improbidade. Tudo que é muito mal começado tem muita dificuldade de se dar bem no futuro. O senhor criticou o atual ministro da Justiça. Eu não vou criticar, não. Eu vou lembrar que o Brasil teve um primeiro ministro da Justiça, né? Se tem o atual, é que tiveram outros. Quem foi o primeiro ministro da Justiça do Brasil? Tinha o nome de ouvidor geral. Era um desembargador português, que vendia sentença aqui no Brasil. Coisa que não acontece hoje, né? Ele foi fazer um aqueduto lá para o sul de Portugal, ele não terminou o aqueduto. As pessoas reclamaram e foi chamado ao rei. O rei chamou o empreiteiro e falou: por que tu não acabou a obra se você recebeu o dinheiro? Não, eu vou levar o dinheiro na mão do desembargador Pero Gomes, lá na casa dele. Eu perguntava: tem que dar um recibo, tem um escrivão? Não, eu pego o dinheiro mesmo. Aí o rei chamou o Pero Gomes e falou assim: agora você vai ter que devolver o dinheiro. Ele disse: eu gastei. Mas como eu sou nobre, o senhor não pode mandar me matar. Não existe pena de morte para nobre, estava na lei de Portugal. Aí ele devolveu o dinheiro que ele tinha, que ele gastou a metade ele devolveu. E o rei falou: agora tu vai para casa, tu não vai ser desembargador mais, vai em casa, eu não aceito você. O Brasil já foi governado por capitães, não é a primeira vez, não. Eram os capitães da capitania hereditária. Era parceria público-privada que deu completamente errado. Está errado também. Não é só que botou o privado dar certo, não. Fizeram mal feito. As capitanias ruíram, os índios dominaram Salvador, jogaram flecha nos brancos, botaram fogo em Salvador. Aí avisaram o rei: os índios tomaram Salvador. O rei falou: capitania hereditária não vai dar certo, não. Vou mandar um vice-rei para o Brasil. Aí escolheu lá o vice-rei. Perguntou: o que você precisa? Aí eu preciso de exército, dinheiro, armada, e eu preciso de justiça, porque lá vai ter muita gente que tem que julgar. Aí o rei falou: então eu tenho que mandar para lá quem? Tem que mandar um desembargador, né? Para julgar as causas que os juízes leigos lá tiverem uma apelação. Aí o rei tentou mandar o desembargador para cá. Os desembargadores todos nobres, ninguém quis. Ninguém quis. Qual foi o desembargador que sobrou para vir para o Brasil? Só tinha um: Pero Gomes, que veio ser o primeiro ministro da Justiça do Brasil. Vendeu sentença, protegeu os ricos, fez tudo, coisa que não acontece hoje em dia. Aí falaram: tem que construir a capital de novo, que os índios tacaram fogo em Salvador. Aí o Pero Gomes falou para o vice-rei: eu sou especialista em obra pública, sou um desembargador. Ao vice-rei: então o que o senhor vai fazer? Eu vou construir. Aí eu conheço um empreiteiro. Aí mandou vir o tal empreiteiro, que juntou com mais 5 e desviaram o dinheiro todo, e ali foi. Então o nosso Estado, para nós conseguirmos provar que o Estado é uma coisa boa, tem que fazer muita coisa. Esse Pero Gomes, que foi o primeiro-ministro, o primeiro ministro da Justiça que nós tivemos o reino de Portugal. O reino de Portugal era o reino que mais cobrava impostos na Europa e que o pior serviço prestava, coisa que não acontece hoje em dia no Brasil, né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande em convencer as pessoas que o Estado é uma coisa boa. Mas não é isso a minha função. A minha função é obedecer à lei. E a lei, com a interpretação dada pela Justiça, é que, se for concedido o serviço, se não for explorado pela prefeitura diretamente ou indiretamente através da autarquia, você tem que licitar. E nesta licitação, como tem atividade econômica, não tem como impedir que uma empresa privada participe. Não tem como. A única maneira de impedir que uma empresa privada não participe
é ter uma autarquia. Se tiver autarquia, não tem. Mas a empresa privada vai poder participar de toda e qualquer contratação que essa autarquia fizer, porque todos os seus funcionários terão que ser concursados. Hoje nós temos um índice de folha muito próximo de chegar no limite possível. A prefeitura não pagava o INSS. Quando começou a pagar o INSS dos servidores comissionados, o nosso índice de folha foi às alturas, na ordem de 70%. Hoje está caindo para 54%, porque é da receita corrente líquida. Hoje, se nós mandarmos uma lei para a Câmara, criando a autarquia, vai ter que criar os cargos. Serão cargos concursados. A lei de responsabilidade fiscal diz que eu tenho que dizer de onde vai vir o gasto e fazer o impacto. Então, eu teria que fazer um fundo primeiro, porque eu não tenho índice de folha. Não tenho. Para contratar. O tribunal já mandou, sob pena de multa de 1/3 dos rendimentos anuais do prefeito, se contratar qualquer pessoa sem concurso. O concurso está sendo feito. Mas mesmo que colocar todo mundo concursado pela receita que hoje o município tem, teria que provar que o município teria uma receita rápida para pagar essa despesa. Isso tem que provar, não adianta só alegar. Então é uma situação que realmente você falou que a responsabilidade muito grande não é minha, não, é do governo todo. Mas a minha, juridicamente, ela é muito grande, porque eu preciso provar tudo. Isso aqui, enquanto eu estava aqui, eu fui lá atender uma intimação. Não satisfeitos, vieram me intimar aqui na porta, porque eu sou intimado na fila do banco, eu sou intimado no mercado, sou intimado na minha casa, eu não ligo não, eles me intimam. Aqui é a tal de Cainfra, me intimando. E por que ela está me intimando? Porque quando ela começou a acionar, a duplicar, eles meteram um quebra-mola na curva ali, você lembra disso? Fui eu que ranquei aquele quebra-mola, fui no juiz e falei assim, está morrendo gente, o projeto está errado. Foi quando o cara da senhora veio aqui e meteu o dedo na minha cara, e eu meti o dedo na cara dele. E agora acabei de ser intimado que o Ministério Público Federal me deu razão, que a infra teria que apresentar um projeto certo, aquilo ali, acabou de apresentar, acabei de ser intimado, tem 10 dias para manifestar. Fazer a defesa do povo de Paraíba do Sul, fazer a defesa do governo de Paraíba do Sul, fazer a defesa da prefeitura, eu falei o tempo todo. Só que eu não posso aqui prometer uma coisa que não está na minha alçada de fazer. Se for, que seria a opinião de muitos, de manter a SEDAI com uma parceria, muito difícil eu conseguir fazer isso, sem licitação, porque as empresas, os canadenses, chineses, belgas, por tudo, eles têm o poder de vir aqui e bater na porta do judiciário e dizer: a lei é essa, eu posso participar. Então, isso eu não posso falar que eu vou fazer. Agora, o resto tudo eu tenho certeza que eu vou conseguir. Ok, já posso proceder a minha pergunta aqui, doutor? Primeiro, boa tarde a todos aqui, aos poucos presentes, mas de qualidade, com certeza. Doutor Tarcísio, novamente eu volto ao assunto aqui. Eu tive a oportunidade de lhe perguntar, lá naquela sessão tumultuada da Câmara, eu vou voltar ao assunto aqui, e agora, como engenheiro que sou, com formação, vou falar um pouquinho também, formado, pós-graduado, gerente de empresas multinacionais, com mais de 30 anos de experiência, em áreas de projeto, em áreas de processo, e por todos os caminhos que a engenharia me permitiu, eu também corri. Então eu quero trazer um pouco mais para a parte técnica disso, do que qual seria a minha expectativa. Mas antes, eu só vou ler um pedacinho aqui, doutor, sem muito me esticar na parte jurídica. Essa parte jurídica é a especialidade do senhor,
e ela deve ser tratada dentro da letra da lei. A justiça existe para isso, o Ministério Público existe para isso. Mas ele aqui chamou a atenção, e eu vou pegar o gancho daqui, doutor, na recomendação número 36 de 2018, e depois eu vou formular a mesma pergunta que eu fiz e dar algumas mais detalhes. Considerando a notícia recebida neste órgão de execução de que os serviços, aí eu grifei aqui, de saneamento básico de Paraíba do Sul, teriam sido concedidos à Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, SEDAI, sem prévia licitação. Fazer de novo a observação que o Ministério Público cita saneamento básico. A SEDAI nunca teve o saneamento básico total, é que esgoto não é da SEDAI, tá? A SEDAI cuida da água, tá? Então existe um vício aqui, indicando esse vício aqui. A minha pergunta agora vem exatamente nessa questão. Nós estamos falando de uma coisa um pouco mais ampla. A SEDAI está aqui, durante toda a minha vida em Paraíba do Sul, desde a época do Lilico, quem é antigo aqui sabe, né? Desde a época do Dadinho, prefeito do Nelson Aguiar, o esgoto era tratado pela equipe da prefeitura. Tá? Então, no momento que fala saneamento básico, eu tive a oportunidade de também lá na Câmara falar o seguinte: o Plano Municipal de Saneamento Básico é de 2014. No Plano Municipal de Saneamento Básico inclui, inclusive, áreas de risco, áreas sujeitas a desabamento. Um belo plano que eu acredito que nesses 5 anos nada foi feito em relação a ele e a prefeitura era responsável. Esse é só o ponto inicial, doutor, quer dizer, nós falamos sobre isso lá, o senhor apresentou naquela oportunidade ali que estava sendo aprovada, tá? Mas essa forma genérica de falar de saneamento básico e SEDAI, ela ainda, a meu modo de ver, ela ainda é um pouco confusa. E isso tem que ficar claro. Como que fica claro? Essa agora é que é a pergunta principal. Tá? Eu tive a oportunidade de ver o mesmo processo como esse que a cidade de Teresópolis está passando. E na cidade de Teresópolis eu tive a oportunidade de ver que já existe um plano. Já tem ali, está muito bem definido, né? Olha, o esgoto vai ser isso, vão ser tantas estações de tratamento, vão ser tantas linhas que vão ser instaladas, tantas estações de recalque de esgoto, no prazo de 5 anos é isso, no prazo de 15 anos é isso, no prazo de 20 anos é isso, está ali definido. Já tem definido uma tabela de tarifa de água. Eu me assustei que para o meu nível de consumo ela ia ter um aumento de 50%, só na água. Faltou saber se vai ter uma taxa para esgoto. Tá? Então, a minha pergunta é o seguinte, só para ter uma noção, eu pago hoje, acho caro, um consumo acima de 30 e 35 metros cúbicos, eu pago em torno de 250. Na tarifa que está sendo apresentada no estudo da SEDAI, vai para 354, é mais 100 reais por mês. Esse é um ponto que me chamou a atenção. Mas me chama a atenção que existe um estudo. Teresópolis, hoje é possível dizer sobre o que nós estamos falando. Se essa audiência pública hoje não tem uma coisa específica sobre o que nós estamos falando, nós vamos ter que ter outra depois, para a gente ver que estudo é esse. Ele existe já? Esse calhamaço que está na mão ali do meu amigo, do Samuel, ele vai estar disponível? Tem que disponibilizar ele, eu quero rabiscar ele, quero fazer perguntas objetivas, não perguntas jurídicas. As questões jurídicas que o senhor trata muito bem, eu tenho certeza que está. Aliás, eu estou inspirado pelas suas palavras em relação ao cumprimento da lei, me inspiram muito. Vamos fazer cumprir a lei. Eu estou nessa com o senhor, me apoio plenamente. Agora, gostaria de hoje, a minha expectativa de ter vindo aqui hoje, era ver qual é o plano. Já tem um plano? Esse plano eu quero ver ele, quero discutir ele na audiência pública. Esse é o plano que eu quero discutir. Aí eu quero discutir em cima de números, que a expertise da SEDAI deve ser muito melhor do que qualquer outro. O custo da SEDAI é outro, o investimento dela está feito aqui. Né? Então eu tenho base técnica para fazer essa discussão, como outras pessoas do Paraíba também têm. Agora, eu vim aqui hoje sem ter alguma coisa concreta para discutir, aí fica difícil. Ou então depois nós vamos ter que fazer outra audiência pública. Entendeu, doutor? Qual é a minha pergunta? Se existe o plano, eu quero discutir o plano. Quero saber o que está sendo proposto. Quero saber como é que vai ser Valerneck, Queima-Sangue, Limoeiro.
Quero saber se nós vamos usar os recursos que nós temos de água, é muito menor que o Paraíba do Sul. Paraíba do Sul, a cidade de Paraíba do Sul é servida de vários ribeirões que chegam limpos aqui, praticamente clorar, fazer uma filtração e clorar. Esse projeto está dentro disso. Nós estamos discutindo isso. Mas nós vamos continuar tomando água do Rio Paraíba do Sul agora, seja da SEDAI ou seja de qualquer outra empresa que venha. Quer dizer, se nós vamos fazer esse tipo de projeto, se nós vamos partir para fazer uma coisa diferente, é que seja para sempre. Eu não quero passar 20 anos aqui continuando questionando que nós estamos tomando água do Rio Paraíba do Sul. Tendo água que desce de lá, tendo água que desce lá, já tem as vazões, já foram feitas em estudos aqui, lá da época do governo Marcinho. Todos esses estudos vão jogar fora. Então, essa é a minha pergunta. Tá? Samuel está ali folheando. Você já tinha visto esse plano aí, Samuel? Depois eu quero ler, quero que ele esteja disponível. Ele deve ter umas 250, 300 páginas, eu vou ler todas elas. Agora, todas as pessoas que estão aqui deveriam ter tido acesso a isso antes dessa audiência. Senão, doutor, nós vamos passar aqui hoje tendo essa bela experiência de ouvi-lo. É bom as suas histórias, mas eu gostaria, com visão de engenheiro, de ser objetivo nessa questão, tá bom? Muito obrigado, doutor. Na verdade, aqui é uma audiência pública precedida de uma consulta pública. Esse que o senhor chamou de calhamaço, isso está na internet, está no site, foi colocado em consulta pública para todo mundo ler, espizinhar, especular e falar sobre ele. Está lá. Não foi publicado, está no site, está todo publicado. Está no nosso site. Está no site. Pode baixar, imprimir, carregar, publicações, todos os dados estão ali. Todo o cronograma, todo o estudo que está ali impresso, eles estão ali e tem sim mais de 200 páginas cada pasta. São 270, 280 o outro. São 2 cadernos que estão expostos no setor de publicações do nosso site da Prefeitura. Não, só fazer uma observação, quer dizer, essa informação hoje, ela está só com as pessoas da Prefeitura, entendeu? Não, se você está no site, você chama atenção para esse ato que hoje está tendo aqui. E se eu estou sabendo que ele existe, quer dizer, eu já teria lido e vindo aqui. A de Teresópolis, né, é um primeiro estudo, né, é um projeto conceitual, ela apresenta as informações ali objetivas, não deve ter mais do que 10 folhas, mas pelo menos ela serve para ter uma primeira noção. Mas eu prometo que eu vou ler. Se eu não tiver oportunidade, doutor, de falar sobre esse plano, de fazer os questionamentos para ele, entendeu? Na verdade, foi feita a publicação, como a lei determina que a publicação seja feita. Sim, a lei não determina que faça audiência pública. A lei não determina, porque pelo nosso tamanho da licitação, não é obrigado a fazer. Nós decidimos fazer por uma questão de absoluta compreensão que devemos discutir. Foi publicado nos jornais de circulação, no jornal de grande circulação, nos jornais da cidade, nos jornais eletrônicos, no site da Prefeitura, foi totalmente publicado e está lá. O senhor pode entrar agora, inclusive agora a audiência continua. O senhor pode ir lá na internet, baixar agora e dar uma lida rápida. Não, 250 páginas não se lê de forma rápida. Deixa aqui, ela vai me mostrar, eu vou ler. E vou voltar ao assunto. Se não tiver oportunidade depois de voltar a esse assunto, eu volto pelo Ministério Público. Isso também não tem problema nenhum, doutor. Os caminhos da lei. Então será muito bem recebido. Com certeza. Eu já tenho um processo lá que está correndo. O pessoal conhece aqui em relação ao lixo, a linha daqui. O senhor deve conhecer um processozinho que tem na linha aqui. Já tem 3 anos. Esse processo está lá. E vou acionar ele de novo. Vou acionar porque tem um acordo entre a MRS e a Prefeitura que até agora não foi entregue ao Ministério Público e tinha um prazo de 20 dias para ser entregue. Isso eu faço, esse caminho eu sei também, mas com todo respeito à sua sabedoria. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou procurar e vou ler. Um abraço, obrigado. Tá? Será um prazer. Posso continuar? Na verdade, hoje de manhã eu comentei sobre a questão das audiências públicas. Faço questão de repetir, faço questão de gravar, acrescentando um dado. É que
É claro, o senhor até já comentou, já aceitou a sugestão de organizar um calendário de audiências públicas para que a coisa fique bem clara para a população nos seus vários distritos. Foi isso que eu coloquei. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, que o horário de segunda-feira, de 11 a 8 horas da noite, é terrível. As pessoas, ninguém participa desse tipo de coisa numa segunda-feira. Olha, veja bem, os assuntos que já foram tratados, já foram respondidos. Se o senhor achar que o horário